Pessoal, esse daqui é o vídeo número 5. A gente vai falar de ponteiros e passagens de argumentos por valor e por referência. Esse aqui tem 17 slides, 17 páginas de PDF, porque é um assunto que a galera se complica. Eu já ouvi gente falando que corre de C++ por causa dos ponteiros. Mas é tranquilo, galera, de entender, tá bom? Eu tentei caprichar aí no PDF, colocar um nível de detalhamento legal aí para o pessoal entender. E vou tentar dar uma melhor na explicação aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, gente, vamos entender como é que funciona os ponteiros realmente para o computador e pra gente. Como a gente enxerga os ponteiros e como o computador trata isso, tá bom? Vê só. Memória abstrata, que é como a gente entende como o computador trabalha as variáveis, tá bom? Então vê só. No nosso modo de ver, a gente enxerga um identificador que referencia um valor, que é a variável que a gente já conhece. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma variável chamada x inteira, e a gente imprimindo ela, por exemplo, a gente tem um valor. Então a gente na cabeça da gente tem essa relação aqui, identificador valor, tá bom? Esse exemplo aqui de uma variável char y, e ela mostra pra gente um valor que aqui no caso é a letra A, tá bom? Mas como é que o computador enxerga, como é que o computador trata isso internamente? Que é a memória concreta. Vamos lá. O computador associa dessa forma aqui o identificador a um endereço. A gente associa o identificador ao valor. Por exemplo, uma variável x ao valor 5. O computador associa essa variável a uma posição de memória, a um endereço, tá bom? Ou seja, ele dá um nome, ele pede que você dê um nome ao endereço, porque o nome do endereço para ele, por exemplo, é 00, por exemplo, é 72. E aí ia complicar pra gente, tá bom? Então, ele dá essa opção da gente associar um nome a um endereço. Só que como é uma memória de fato, lá internamente, o computador ele tem um endereço de memória que pode armazenar um valor, certo? Então ele relaciona o endereço de memória a um valor. Toda vez que a gente criar uma variável, o que é que pra gente está acontecendo? Tem um nome agora que referencia um valor, certo? Para o computador, o que é que ele faz lá dentro? Ele aloca um espaço de memória, da memória RAM, pega lá um espaçozinho, por exemplo, 4 bytes, e disponibiliza para a gente tá colocando qualquer valor lá dentro, tá bom? Vamos lá. Ó, toda variável tem um endereço, posição associada à memória, certo? Foi o que a gente falou agora. Esse endereço é visto como um ponteiro ou apontador, uma referência à posição de memória de uma variável. Eu vou ler aqui e depois vou explicar melhor, tá? Ponteiros fornecem um modo de acesso à variável sem referenciá-la diretamente. O endereço pode ser armazenado em uma variável do tipo ponteiro variável. Pessoal, gente, a gente falando de variável, só que a gente já vinha falando de ponteiro, porque variável é um ponteiro. Só qual é a diferença para o ponteiro que a gente está falando agora? A variável ela é um ponteiro estático, ou seja, a variável só referencia uma posição de memória e sempre ela. A gente não pode chegar a variável que a gente criou nunca vai poder apontar para outro espaço de memória, certo? E o ponteiro que a gente tem agora, que a gente está falando agora, é o ponteiro variável. O que é que isso significa?
que essa variável que a gente criou, que é do tipo ponteiro, ela pode apontar para uma variável qualquer. Depois, no meio do programa, ela pode apontar para outra posição de memória. Ou seja, um ponteiro do tipo inteiro, ele pode apontar para todas as posições inteiras do tipo inteiro que tiver no seu programa, certo? Então, o que é um ponteiro? É uma variável que armazena o endereço de memória, tá bom? Então a gente vai ter esse ponteiro e a gente vai poder estar apontando para uma posição de memória, e quando a gente apontar para a posição de memória, a gente vai poder estar acessando o conteúdo daquela posição de memória, beleza? Vamos lá. Um ponteiro variável é uma variável que contém o endereço de outra variável. Olha aí, parece meio complicado, né? Mas vamos lá. Um ponteiro variável é uma variável que contém o endereço de outra variável. Voltando ao que eu já acabei de explicar. O que é um ponteiro? Ponteiro é uma variável que ela pode guardar, em vez de conteúdos, ela pode guardar conteúdo tipo inteiro, tipo float, ela vai guardar um endereço de memória, certo? Então o que é que isso quer dizer? Que a gente pode pegar esse ponteiro e apontar para qualquer variável, e apontando para essa variável a gente pode estar mudando o conteúdo dela, certo? Ao contrário da variável, que é um ponteiro estático, tá bom? O que é que isso significa? Significa que a gente criar uma variável tipo inteiro, por exemplo, essa variável não vai poder apontar para outro espaço de memória, portanto não vai poder acessar o conteúdo de outro espaço de memória. Ou seja, a gente não pode, ao contrário do ponteiro que a gente está falando aqui, a gente não pode mudar o endereço da variável na memória, certo, gente? É um pouquinho complicado de estar falando assim, mas vou tentar fazer o melhor aqui, tá bom? Tem um esqueminha aqui, ó. A gente tem um ponteiro P e uma variável. Aí a gente, no meio do programa, faz o endereço de P ou o endereço de V, da variável V, e para P. Ou seja, isso é a mesma coisa de dizer, a gente faz P apontar para V. Aí o que é que acontece aqui? Vê só. Esses são os endereços. Essa pilhazinha que significa os conteúdos. Por exemplo, essa variável V tem um conteúdo valor 1 e tem um endereço 4, certo, gente? Então, com essa atribuição aqui, o que é que acontece? A gente pega o endereço de V e coloca em P. Isso é a mesma coisa de dizer que a gente pegou P e apontou para o endereço de V, certo? E o que é que vai acontecer no espaço de memória? P agora vai ter o conteúdo de P agora vai ser um endereço que a gente apontou, certo? Que no caso aqui é V. V não estava no endereço 4, então agora P vai estar no endereço 4, apontado para o endereço 4. Beleza, gente? E com isso, já que ele está apontado para o endereço 4, a gente pode estar acessando esse valor aqui, certo? Vamos lá. Declarando. Aqui é uma declaração de uma variável que você já conhece, certo? Para declarar uma variável do tipo ponteiro, como é que é isso? Ó, gente, essa sintaxe aqui, tá? Tipo, por exemplo, int, aí tem esse asteriscozinho e o nome da variável. Pode ser assim, pode ser assim também, ó. Deixa eu declarar um P aqui, por exemplo, chá P, certo? Ou pode ser assim. Não tem diferença não, tá bom? É assim que se declara um ponteiro. O operador é comercial. Gente, eu não sei como é que vocês falam
Isso daqui eu nunca vi gente falando de outras formas, mas eu falo é comercial, tá bom? O operador comercial fornece o endereço de uma variável. Se eu não me engano, já falei isso, tá bom? Mas vamos lá de novo. Deixa eu ver aqui o que não dá. Vê só. Toda vez que a gente criar um ponteiro, a gente tem que inicializar ele. Ou seja, a gente tem que fazer ele apontar para algum endereço válido, certo? E como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu quero apontar para uma variável qualquer, para o endereço de uma variável, para eu estar manipulando depois aí pelo ponteiro. Então a gente faz o seguinte: cria o ponteiro, cria a variável e atribui aqui, ó, o endereço é comercial, o endereço da variável para P. A gente não pode colocar sem o é comercial, gente, porque o é comercial ele pega o endereço do que vem depois, da variável que vem depois, e joga para cá. Se a gente não botar, a gente vai estar colocando o valor para cá, e tá errado, tá bom? A gente pode fazer isso com variáveis. Não pode fazer com constante, tá bom? Tá aqui. Vamos lá. Bom, gente, um esquemazinho aqui de uma movimentaçãozinha com ponteiro em uma variável, tá? Vamos ver aqui, pessoal. Linha por linha. A gente criou aqui duas variáveis inteiras i e j, certo? Criou um ponteiro. Aí aqui a gente atribuiu 12 a i, a variável i, e agora tem 12. Até aqui tudo normal, vocês já conhecem. Aqui, o que a gente acabou de ver. A gente pega o endereço de i e joga em ip, que é o ponteiro. Ou seja, a gente faz ip apontar para o endereço dessa variável. Próxima linha. A gente pega o conteúdo. Gente, quando tiver isso daqui na frente do ponteiro, o asterisco na frente do ponteiro, a gente tá falando do conteúdo, tá? Por exemplo, eu tenho um ponteiro que já está inicializado lá e eu vou dar um print nele, tá? Um inteiro, por exemplo, um ponteiro para inteiro. Quando eu quiser jogar o conteúdo dele para mostrar na tela, eu tenho que botar um asterisco na frente, tá? Eu não posso fazer isso daqui. Isso daqui vai jogar para cá um número estranho, que é a posição de memória, certo? Então quando eu quiser pegar o conteúdo, eu boto um asterisco na frente, tá bom? Vamos lá, voltando aqui. Nessa linha eu então peguei o conteúdo de IP e joguei em J. E na última linha eu peguei o número 21 e coloquei no conteúdo de IP, certo? Aí vamos lá para o esqueminha aqui. O que é que tá? É a mesma coisa que a gente fez lá agorinha, só que eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, tá bom? No passo a passo aqui, 4 passos. Pessoal, isso daqui, esses números aqui são as posições de memória, os endereços, tá bom? Aqui dentro vão ter os conteúdos e aqui os nomes das variáveis. Vamos lá, passo 1. Criamos as variáveis inteiras aqui, i e j, e criamos o ponteiro, tá bom? Então aqui, ó, o i na posição 104, o j na posição 108 de memória, no endereço 108, e IP tem o endereço 112. Por enquanto eles não tem nada. Na verdade eles têm, pessoal, só que como a gente não inicializou aqui, tá bom, não atribuiu nada a eles, o que ele tem é um número estranho, tá? É lixo de memória, ou seja, é um número que a gente nunca vai saber qual é, certo? Pronto, vamos lá, passo 2. No passo 2 a gente vai pegar o 12 e atribuir a variável i. Então tá aqui, ó, o conteúdo de 12 agora, o conteúdo de i agora é 12. Como a gente não fez mais nada, só isso acontece, certo? Passo 3. A gente vai fazer o IP, ponteiro IP, apontar para o endereço de i, tá bom? Então, IP vai ter esse 104 é o que? Esse endereço aqui, tá, gente? A gente apontou IP
para a variável i. Então a gente fez IP apontar para o endereço que i estava, tá bom? Passo 4, a gente faz primeiro o j, pegar o conteúdo de IP, só que o que a gente fez aqui antes, pessoal? A gente fez IP apontar para a variável i, para o endereço onde está a variável i. E qual é o conteúdo que tinha na variável i? 12. A gente não apontou o IP para a variável i, então a gente, quando pediu o conteúdo de IP, a gente vai pegar o conteúdo para o espaço de memória que ele estava apontado, certo? Que no caso é i. Então aqui o que aconteceu foi, i tinha 12 e a gente apontou o IP para i. Quando eu pegar o conteúdo de IP, o que vem para o j é o número 12. Tá bom, pessoal? O que vem para o j é o número 12. Deu para entender? Vamos lá. Eu perguntei, tá ligado? Não tem como vocês responderem. Então aqui o próximo. A gente faz, por último a gente faz 21, o conteúdo esse conteúdo aqui, entrar no conteúdo de IP. Só que IP estava apontado para i, certo? Então, se eu mudar o conteúdo de IP, o que eu vou mudar é o conteúdo de i também, tá certo? Já que IP está apontado para o endereço de i. Então, ó, i agora tem 21. Beleza? Continuando. Ó, gente, aqui tem um exemplozinho de manipulação de ponteiro. E aqui embaixo tem um exemplozinho de um erro típico de manipulação de ponteiro. Vamos no passo a passo aqui. Ó, a gente criou aqui uma variável tipo A e criou um ponteiro do tipo int. Eu falei variável tipo A, né? É variável tipo int e um ponteiro tipo int, certo? Vamos lá. Segunda linha, a gente fez P apontar para A, tá bom? E aqui a gente mudou o conteúdo de P, ou seja, já que a gente apontou P para A, a gente mudou o conteúdo de A, tá bom? A agora vai ter 2. E a gente imprimiu a variável A, que no caso vai imprimir o valor 2, tá bom? E aqui um errozinho típico de manipulação de ponteiro, vamos ver. Criamos aqui duas variáveis do tipo int A e B e um ponteiro tipo int, certo? A gente fez essa atribuição aqui. A agora tem valor 2. E aqui a gente atribuiu 3 ao conteúdo de P. Só que qual é o erro aqui? A gente não fez o P apontar para endereço nenhum. Nota o que a gente fez. A gente fez P apontar para o endereço de A. E depois a gente mudou o conteúdo de P. Aqui a gente mudou logo o conteúdo de P. Está errado, porque P não está apontando para nenhum endereço válido. Tá bom? Esse é um erro que acontece quando o pessoal está começando a estudar ponteiro aí. Pronto. Vamos agora para passagem de argumentos por valor e por referência. Vê só, gente. A gente falou de funções e falou que elas têm um tipo de retorno que elas podem retornar um tipo qualquer, certo? Só que nesse retorno a gente só pode retornar um valor, tá bom? Então, pessoal, que aqueles retorno explícito de valores não permite transferir mais de um valor para a função chamada. O que ele está dizendo aqui? Que a gente não pode estar retornando mais de um valor no retorno da função, certo? Então vamos ver o que ele fez aqui. A gente tem essa função com os 4 argumentos aqui inteiros e ele faz essas atribuições aqui.
essas expressões aqui, certo? Então vê, a gente criou o SUP aqui inteiro, chamou essa função, colocou o 3 e o 5 e os dois, o SUP, certo? Aí intuitivamente o que é que aconteceria aqui? Vamos entrar na função A e B, que aqui é 3 e 5, certo? Tá na ordem aqui certinho, tá, gente? O C, que é o S, que entra aqui no lugar do C, e o P entra no lugar do D. Então, o C aqui dentro dessa função, ele pega o 3 mais 5, certo? E o P, ele pega o 3 vezes 5. Não é isso, gente? Então, o C deveria ter 8 e o D aqui dentro, né? Deveria não, aqui dentro o C tem 8 e o D tem 15. Não é isso? Então, intuitivamente estaria assim, mais ou menos, estaria certo a gente imprimir a soma e o produto. Depois de chamar a função, a gente imprimir aqui o S e o P. Só que quando a gente passa, isso daqui é uma passagem por valor, tá, gente? Quando a gente passa por valor, o que a gente o que tá entrando aqui é só o valor dessas duas variáveis, tá bom? E esse valor 3 e o valor 5 aqui. Quando a gente mexer aqui dentro, modificar aqui dentro da função vai estar modificado, tá? O D vai estar com 15 e o C vai estar com 8. Mas quando sair dessa função aqui e voltar para o código daqui, quando sair da chamada, o S e o P não vão ter modificado, tá bom, pessoal? Intuitivamente o que aconteceria era isso, mas não, pra gente, porque a gente está passando só os valores, não está passando o endereço. E para manipular de uma forma que isso daqui, quando eu saísse da chamada, eu tivesse o SUP com 8 e 15, a gente teria que passar endereços aqui, o endereço dessa variável, o endereço dessa, para a gente modificar o conteúdo no endereço, tá bom? Para quando eu sair daqui, o endereço continuar modificado. E aí a gente poderia estar imprimindo aqui o 8 e o 15. Então esse código não funciona do jeito que a gente espera, tá bom, gente? Vamos explicar melhor então. Passagem de argumento por valor. A gente, no mesmo caso lá de cima, a gente chama uma função, essa função sobe aqui, só para trocar o valor de x pelo de y, tá, gente? Isso é o que a função faz. Então a gente entrou com o A e o B aqui, ou seja, A é 8, B é 12, então entrou com 8 e o 12 aqui. Ao final da chamada, o que a gente espera intuitivamente é que o A esteja com 12 e o B com 8. Só que de novo, isso não vai acontecer porque a gente só mandou os valores dessas duas variáveis aqui para a chamada da função, tá? E o que é que a gente tem que fazer para depois da chamada da função os valores estarem trocados realmente? A gente tem que passar o endereço das duas variáveis, tá, gente? Então o que vai mudar aqui na função, na assinatura, em vez de a gente ter aqui os argumentos os inteiros aqui e aqui variáveis normais, o que vai acontecer na assinatura a gente tem um ponteiro, em vez de um inteiro, a gente vai ter uma variável de ponteiro para inteiro, certo? E aqui também, porque nesse caso aqui a gente vai esperar que na chamada entre um endereço, tá, gente? Nesse caso aqui a gente espera que entre um valor inteiro. Nesse caso aqui a gente espera um endereço, não um valor inteiro, tá bom? E aí a gente, entrando com os endereços, a gente pode estar manipulando o conteúdo desses endereços, tá? E ao final da função, a gente vai ter aí o que a gente modificou vai continuar modificado, tá bom? Pessoal, a gente criou um tempo aqui que é temporário, tá?
só para a gente fazer a troca. Então a gente pega o conteúdo de px, bota no temporário, pega o conteúdo de py, joga no conteúdo de px, e pega o temporário e joga no conteúdo de py. Fez a troca. Isso é uma artimanhazinha para a gente fazer uma troca, tá, gente? Senão perde um valor de uma das variáveis aí. Pronto, e depois disso, depois da chamada da função, a gente vai ter realmente esses dois endereços aqui manipulados, tá? Então a gente vai ter esses dois conteúdos aqui trocados realmente. Por que os ponteiros são usados? Vamos lá. Possibilitar que funções modifiquem os argumentos que recebem, que foi exatamente o que a gente viu aqui. A gente agora pode modificar os argumentos que a gente recebeu, e ao final da função essas mudanças vão continuar, tá, gente? Manipular vetores de strings. Note que passamos valores como argumentos normalmente, pois representam o endereço do primeiro índice e não o valor. Ó, gente, deixa eu falar isso aqui melhor para vocês. Quando a gente vai... Vou mostrar aqui no código. Quando a gente tem tenho aqui um ponteiro. Pronto, perfeito. Tem aqui um ponteiro, uma variável e um vetor, todos inteiros. Quando a gente vai apontar esse ponteiro aqui para uma variável, a gente colocou é comercial, certo? Mas quando eu vou apontar para um vetor, eu não coloco. Por quê? Porque esse nome aqui, ele é um ponteiro estático que aponta para a primeira posição do vetor, certo? Então ele não representa um valor, tá bom? Ele é um valor inteiro. Ele representa um endereço de memória, tá bom? Isso daqui é o valor do primeiro endereço. Isso daqui é o endereço do primeiro endereço, certo? Então é por isso que a gente não usa o comercial, tá bom, gente? Para vetor, lembrem disso. Outro motivo é criar estruturas de dados mais complexas, como lista cadeada, árvore binária, etc. Pronto. Espera aí. Vamos lá. Operações com vetores, com ponteiros, desculpa. Eu vou percorrer o código aqui, tá? A gente vai explicando o que aparecer. Ó, criamos duas variáveis e inicializamos x com 5, y com 6. Criamos dois ponteiros, pode armazenar inteiros, tá bom? E aqui embaixo a gente faz px pegar o endereço de x, certo? E aqui a gente faz py pegar o endereço de y. Pessoal, isso aqui eu posso pular. Isso aqui é não sei porque eu coloquei isso, mas tudo bem. Isso aqui é mais interessante. A gente pode fazer... a gente vai fazer muita operação de incremento com ponteiro, porque é a forma que a gente tem de tá apontando para um endereço e depois a gente apontar para o próximo endereço, certo? A gente faz isso incrementando. Quando a gente incrementa uma variável, por exemplo, a gente tem um x igual a 5. Quando a gente faz x++, a gente está fazendo que x tem agora o valor 6. Quando a gente incrementa isso por incremento de uma variável normal, para um ponteiro, o que a gente faz é ir de uma posição de memória para outra, tá? Em vez de a gente aumentar um valorzinho inteiro, a gente vai aumentar a posição de memória. Por exemplo, se a gente tiver numa posição 104,
Se a gente fizer pegar esse ponteiro e incrementar, a gente vai para a posição 108. Mas por que a gente não vai para 105? Porque se esse ponteiro é do tipo inteiro, ele vai percorrer de 4 em 4 bytes, tá bom? Já que o inteiro tem um tamanho de 4 bytes. Ou seja, o ponteiro, quando a gente incrementa, ele vai para a próxima posição de memória do tipo, certo? O incremento de um ponteiro acarreta na movimentação do mesmo para o próximo valor do tipo apontado. Foi o que eu acabei de falar. Olha aí, se px é um ponteiro para inteiro com valor 3000, depois de executada a instrução px++, o valor de px será 3004 e não 3001. Tá bom, gente? Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente pode estar manipulando o conteúdo do ponteiro com essa aritmética, tá? De ponteiro, que é no caso fazendo incremento no ponteiro para ir para a próxima memória, para a próxima posição de memória. Pessoal, eu criei aqui já para ficar mais rápido, tá? Então a gente tem um vetor, um ponteiro, e aqui eu criei um izinho só para a gente fazer a contagem, tá? Como a gente já conhece, para vetor a gente faz dessa forma aqui. Eu estou só imprimindo todos os valores do vetor, tá bom? Então a gente já conhece, a gente faz dessa forma aqui, ó. Botar entre colchetes o índice, que no caso vai de 0 até 4, já que ele tem 5 posições, tá bom? Agora aqui com o ponteiro, eu vou apontar para a primeira posição da memória do vetor, tá, gente? Que a gente faz dessa forma aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer as 5 repetições de novo, como eu fiz aqui, só que para mostrar na tela diferente. Eu não faço dessa forma mais. Vou fazer assim, ó. Eu vou imprimir o conteúdo do ponteiro, que no caso vai ser o primeiro índice aqui, tá? Já que vet guarda o endereço da primeira posição do vetor, tá bom? Então a gente vai imprimir isso, depois vai incrementar o ponteiro. O que é que vai acontecer com o incremento? A gente vai para a próxima posição. Isso é a mesma coisa de a gente ir para o próximo índice, tá, gente? Já que o vetor é uma sequência de espaços de memória, tá? A gente vai indo a cada incremento a gente vai indo para o próximo, para o próximo, para o próximo. Essa daqui é uma forma, tá? Da gente imprimir. Tem essa outra forma aqui. Ó, eu botei essa atenção aqui porque quando eu fiz isso, eu apontei o ponteiro para vet e eu fui incrementando. No final disso, o ponte que é o ponteiro, ele não volta ao endereço, ele não volta a apontar para a primeira posição, tá, gente? Então se eu fosse aqui direto imprimir, se eu botasse aqui, por exemplo, um print aqui embaixo, um print aqui, se eu colocasse isso aqui esperando que ele imprimisse a primeira posição daqui, esse primeiro índice, ia estar errado, tá, gente? Porque ele imprimiu isso, depois foi para essa posição, imprimiu isso, depois foi para essa posição, imprimiu isso, até aqui, e aqui ele ficou, porque a gente não incrementou mais, tá? Ou seja, se eu desse um print aqui depois disso, ele ia imprimir uma posição acima disso daqui, ó. Ou seja, ia dar errado, tá, gente? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apontar ele de novo para o começo. Apontei ele de novo aqui para o começo, certo? E aí a gente vai fazer de outra forma aqui, como essa forma. Ó, gente, a gente pode fazer dessa forma aqui também. Eu pego o ponteiro mais o índice mais o i. No caso, o primeiro vai ser ponte mais 0, é isso. E eu vou imprimir o conteúdo. Depois ele vai para ponte mais 1 e eu vou imprimir o conteúdo. Isso é assim, aparentemente não, mas é a mesma coisa de fazer isso, tá, pessoal? Então vamos ver aí como é que fica. Vou dar aqui, vocês veem, olha aí. Da forma de vetores, da forma de ponteiro, da forma de ponteiro, dessa última forma aqui. Tá bom, gente?
Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa pelo menos. Então, até a próxima, tá, gente?